Tem muitas novidades do Fluminense e a felicidade da classificação para as quartas da Copa Sul-Americana. Tem também novidade sobre a SAF trazida pelo Lauro Jardim, jornalista do O Globo. O valor que o Fluminense ganhou ao passar, né, na noite dessa terça-feira do América de Cali. Notícia confirmada da Central, então é muita notícia. Vai deixando o seu like, você que gosta e assiste todos os dias a Central, deixa o seu like aí, dá o hypezinho no vídeo que você vai nos ajudar pra caramba a continuar crescendo. A maioria das pessoas assiste o vídeo e não deixa o like, tem que deixar o like pra ajudar o trabalho dos amigos. Vambora para as últimas do Fluminense? Vamos falar da classificação do Fluminense, torcida tricolor feliz aí com essa sequência de 7 jogos sem perder do Fluminense, com 5 vitórias e 2 empates, classificações na Copa do Brasil e classificação também na Copa Sul-Americana, além de estar bem próximo ali do G6 do Campeonato Brasileiro, tá? E foi uma partida tranquila para o Fluminense. O América de Cali pouco ofereceu resistência ao Fluminense. O Fluminense num ritmo realmente ali, impôs um ritmo mais forte no primeiro tempo, abriu o placar e complementou, né, no segundo tempo. Assim, foi uma partida até surpreendentemente tranquila. O Fluminense não passou sufoco, não passou perrengue em nenhum momento, bem controlada. Torcedor vai ao Lima, né? Jogador que tem sido alvo de críticas aí pela insistência do Renato Gaúcho. O Guga, no final do jogo, saiu em defesa ao jogador. Mas, enfim, eu espero que o Lima dê a volta por cima como outros jogadores. Teve um tempo aí que eu também não estava gostando do Samuel Xavier e agora ele voltou a ser o lateral que a gente acostumou a ver em 2022 e 2023. Ele teve uma fase bem ruim no ano passado, outros jogadores também. Então, o futebol é isso, cara. Uma hora tá bem, tá muito bem, depois dá uma queda. Enfim, isso acontece, mas espero que o Lima dê a volta por cima. Vamos falar aqui, ó. Fluminense passou do América de Cali, tranquilão, Serna se destacando muito. Depois da saída do Aras, tem chamado muita responsabilidade. E eu quero destacar também o Canóbio, tá, gente? O Canóbio jogando muito bem, né? Sendo muito efetivo, muito participativo também nesse time do Fluminense, cresceu de produção e hoje é titular absoluto, os dois, né? Um em cada ponta, titulares absolutos no time do Renato Gaúcho. Quero falar dos placares, né? Dos jogos de ontem e falar também, né, dos jogos de hoje, porque a Copa Sul-Americana tá, né, conhecendo aí os seus classificados para as quartas de final da competição. O Ontia Caldas, que esteve no grupo do Fluminense, o Fluminense venceu os 2 jogos, venceu o Huracan da Argentina por 3-1 fora de casa, já havia vencido o jogo por 1-0 lá no Palo Grande, né, na Colômbia, e se classificou. Outra equipe que se classificou foi o Del Valle, tá? O Del Valle arrumou o golzinho no final, Mushuki Runa fez o segundo gol que daria a classificação no final também, mas o Del Valle nos acréscimos fez o gol que levou para os pênaltis e passou nos pênaltis do Mushuki Runa. Outra equipe, é uma equipe que a gente precisa respeitar. Uma equipe bicampeã da Copa Sul-Americana, tá, gente? O Del Valle é bicampeão da Copa Sul-Americana, um time pequenininho lá do Equador. Fluminense venceu por 2-0 a América e hoje a gente vai ter Cienciano e Bolívar, 7 da noite, 9h30 da noite, só para contextualizar, né? O Bolívar venceu em casa na altitude por 2-0. O Universidade Católica do Equador vai receber o Alianza Lima. Primeiro jogo, 2-0 Alianza no Peru. Esse jogo vai ser no Equador. E Independiente e Universidade de Chile, jogo grande, jogo pesado. O rei de copas aí perdeu o primeiro jogo no Chile e tenta reverter no estádio Libertadores da América esse resultado, esse confronto. Amanhã, né, na quinta-feira, vai ter o Atlético Mineiro e o Godoy Cruz e vai ter, né, o chaveamento
do Fluminense, né? O cruzamento do Fluminense aí, né? O Lanús em casa contra o Central Córdoba. O Central Córdoba venceu o primeiro jogo por 1-0. Então, é isso, a Copa Sul-Americana até esse momento. E o Fluminense garantiu, tá? O Fluminense garantiu 800 mil reais, né? Com essa classificação para as quartas, né? O Fluminense já acumulou 11 milhões em premiações, né? Com a premiação aí da Copa do Mundo de Clubes, é o recorde absoluto da história do Fluminense e vai lucrar ainda mais, porque, cara, assim, olhando os jogos, olhando as equipes, né? Os elencos da Copa Sul-Americana, cara, o Fluminense, se não for o favorito, pra mim tá? Muita gente pode falar que não, mas tem o Atlético Mineiro ainda, o Atlético ainda vai enfrentar o Godoy Cruz. Eu coloco ali Fluminense, Del Valle e o vencedor ali, né? Universidade de Chile e Independiente, além, claro, do Atlético Mineiro, cara. O Lanús também é uma equipe tradicional, né, que já foi campeã da Sul-Americana. Mas assim, o Fluminense é um dos grandes favoritos e a gente tem que assumir essa responsabilidade, cara. Seria fantástico, maravilhoso vencer essa competição, vencer a Copa Sul-Americana, porque vai dar vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Você ganha mais um título continental. Isso é importante para a grandeza do clube aumentar. Copa Sul-Americana talvez não mude o Fluminense de patamar, né? De grandeza, de títulos. Mas é algo que soma, né? É mais um título continental. E você disputa outro título depois da Recopa no ano que vem. Eu sempre lembro disso. Você vence uma e dá a possibilidade de ganhar outro título continental. Isso vai aumentando a grandeza. Isso é você tem um. Fluminense até outro dia não tinha nem Libertadores. Aí ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa, agora ganha a Sul-Americana e ganha outra Recopa. Ó a diferença, né? Olha o outro olhar que os clubes vão ter do Fluminense. Claro que a Copa Sul-Americana, talvez só ela não eleva a grandeza, mas você comparando com outros clubes ali, você tem mais um título continental. A gente tem muito essa discussão com os rivais, eu acho que é importante, né? Por exemplo, o Vascaíno, ele exalta muito a Mercosul, né? O Sul-Americano de 48, o Botafogoense, Comebol de 92, acho que é 92, 93 que o Botafogo ganhou. Enfim, cara, a Sul-Americana é um título peso 2 ali no continente. Não é a Libertadores, obviamente, mas tem um peso muito grande, tem um peso de fato considerável. Deixe seu comentário, torcedor tricolor, sobre essas primeiras informações desse vídeo. Cara, Fluminense nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nova informação de Lauro Jardim sobre a SAF do Fluminense. Tá saindo, tá fluindo o torcedor tricolor. Porque fundo que está sendo criado para comprar a SAF do Fluminense hoje tem uma cota mínima para quem quiser investir. Você, tricolor, que está assistindo esse vídeo, tem 10 milhões aí, você pode investir na SAF do Fluminense, mas está sendo estudada mais à frente a venda de cotas por valores mais acessíveis. Já há alguns tricolores com bala na agulha para serem seus principais investidores. Além de André Esteves, controlador do BTG Pactual, já se comprometeram a entrar no fundo Guilherme Paes, sócio relevante do BTG, se eu não me engano é o irmão do Eduardo Paes, né? Prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Antônio de Almeida Braga, controlador da Icatu Seguradora, Thiago Deluca, já esteve aqui na Central Fluminense anos atrás, né, falando de Fluminense, CEO da Frescato, e José Zitelman, cofundador do Fundo Absoluto Partners, entre muitos outros. A administradora do fundo será Elis Sports, que foi criada pela Lazuli Capital para concentrar os investimentos em esportes da gestora que foi escolhida pelo BTG Pactual. A SAF ainda, como a gente já cansou de falar aqui, precisa ser aprovada pelo Conselho para ser levada em Assembleia Geral para os sócios do Fluminense. Então, é uma informação muito relevante, tá, galera? É uma informação importante de gente com bala na agulha. Então, a gente vai ter tricolores investindo dinheiro no Fluminense, né? Injetando grana
para tornar o Fluminense uma SAF, né? Ter esse fundo aí de tricolores da alta classe, a gente pode dizer assim. Uma galera já conhecida no mercado. André Esteves nem se fala, o irmão do Eduardo Paes, né? O Guilherme Paes, né? O Luiz Antônio de Almeida Braga. Nomes conhecidos em suas áreas. O Thiago De Luca também, CEO da Frescato, né? Uma empresa que vem crescendo e atual patrocinadora do Fluminense também. Então, são pessoas iniciais aí dispostas a investir nesse fundo tricolor, né, nesse fundo da SAF do Fluminense e, coincidentemente, sendo tricolores, e a coisa vai criando forma, vai tomando forma à medida do tempo que vai passando. Agora, legal, tem tricolor, são tricolores, né, tricolores da alta classe, etc e tal, mas eu sempre lembro aqui, quem fez o estudo do valor de mercado do Fluminense foi a própria BTG. E um dos investidores será o André Esteves, dono da BTG. Então, assim, eu não consigo concordar com isso, por mais que seja a melhor das intenções. Eu acho que deveria ter sido, já que é o interesse da BTG, fazer parte, investir no Fluminense do André Esteves. Cara, tinha que ser algo independente. Uma empresa independente, sem ligação ao BTG, ao Fluminense, para fazer realmente, de fato, o valor de mercado. Porque eu repito aqui, dá a sensação que a pessoa vai escolher o preço que quer pagar. Eu fiz o estudo, eu quero investir, eu vou pagar tanto e acabou. Fora o fato também do Mário ser o CEO, né? Assim, é o presidente do Fluminense que vai fazer essa criação, vai levar ao conselho, vai levar os sócios do Fluminense. E, cara, querendo ou não, ele vai ter um benefício de se tornar CEO, né? Sem ser eleito, né? Como ele foi como presidente do Fluminense e vai ter um cargo dentro dessa SAF do Fluminense. É um conflito de interesses muito grande no meu modo de pensar. Isso aqui falando, né, de uma maneira clara como estão sendo feitas as coisas, como as notícias estão saindo. O Fluminense fez nota sobre a primeira matéria do Lauro, mas não desmentiu a questão do Mário ser CEO, só desmentiu ali uma parte sobre a diretoria, não é que aprova, né, a SAF, de fato, verdade, e só então a gente parte do princípio que o restante daquela matéria procede, é verdade, aquela notícia é verídica. Então, não estou de acordo da forma que está sendo feita a SAF do Fluminense, né, desse jeito. Eu não sou contra a SAF, repito aqui, acho que a SAF é o futuro dos clubes. Só que não desse jeito, né? Não desse jeito que o Fluminense está querendo fazer. Mas enfim, tá? Essa é a informação sobre uma nova informação sobre SAF, tricolores ilustres, tricolores com bala na agulha, que podem fazer parte da SAF do Fluminense. Deixe o seu comentário, torcedor tricolor. Antes das próximas informações, eu quero mandar um abraço para você, torcedor tricolor que está acompanhando esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar o seu like. Você que está assistindo no celular, passa aí, dê um hypezinho que você vai ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Comenta aí da onde que está assistindo a gente, que a gente vai mandar um abraço para você. Um abraço pro Assis de Manaus, Amazonas, pro Robinho Pérez de Mangaratiba, Vander Lúcio de Governador Valadares, o Ninaldo Lima de Vitória da Conquista e o Osmar Moreira de Gurupi, Tocantins, gente de todas as partes do Brasil aí acompanhando a Central Fluminense. Muito obrigado, você, torcedor tricolor, que nos acompanha. Seguindo aqui, direto, não vou passar a transiçãozinha aí, quero falar de duas informações. Uma, confirmação de notícia que trouxemos dias atrás aqui. O Thiago Henrique foi anunciado oficialmente pelo Ares Limassol, né? A gente trouxe essa informação em primeira mão há poucos dias para vocês. Fluminense, importante lembrar, liberou de forma definitiva, sem custos, mantendo 20% do atleta. Então o Fluminense não recebeu nada por essa negociação, mas manteve 20% do jogador. E a outra notícia, tá?
é sobre Marino Inestrosa. Ele esteve em campo no mesmo horário do jogo do Fluminense ontem pela Sul-Americana, mas jogando a Libertadores contra o São Paulo no Morumbi, e ele perdeu um pênalti, né, decisivo, e na sequência o São Paulo se classificou com o Cédric Soares marcando, tá? Importante, o Fluminense fez proposta pelo jogador, teve sondagem aí do Benfica há pouco tempo, apuração nossa aqui da Central Fluminense, apesar de ter oficializado a chegada do Santiago Moreno, nossa apuração, tá? Importante aqui, a informação nossa da Central Fluminense é que o Fluminense ainda segue de olho nesse jogador e talvez agora com essa eliminação, quem sabe não pode rolar negócio entre o Fluminense e Atlético Nacional. O Inestrosa tem desejo de atuar no futebol brasileiro para se consolidar mais na seleção colombiana e de fato e jogar a Copa do Mundo no ano que vem. Ele esteve presente na última convocação e jogou 28 minutos contra a seleção peruana, então vamos ficar de olho aí, porque a gente pode ter novidades entre Fluminense, Atlético Nacional e Inestrosa, jogador muito interessante, geralmente bate pênalti, ontem aconteceu de perder, né, tentou chutar no alto e a bola bateu na trave, acontece isso com os jogadores, só bate quem erra, né, e seria um nome muito interessante na minha visão para reforçar ainda mais esse time do Fluminense. Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo, até conferindo aqui se eu esqueci de alguma coisa, que é muita coisa, é muita atualização para você. Muito obrigado a você, torcedor tricolor, que acompanha esse vídeo. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!